Que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida. Hoje começando mais um Pode Crer, aqui direto dos estúdios da Black, podendo realmente levar informação, transformação até a sua casa e abençoar a sua vida. Hoje mais um episódio, podendo receber um amigo, um privilégio de receber sempre amigos e você poder conhecer um pouquinho mais da história dele, como Deus tem abençoado, como tem acontecido as coisas. E hoje recebendo aqui, para você que conhece, WO, para nosso amigo Wander Oliveira. Meu mano, seja muito bem-vindo, prazer tê-lo aqui. Prazer é todo nosso, Bispo. Muito obrigado pelo convite. Estou muito alegre de estar nesse papo aqui. Com certeza estaremos edificando vidas, né? Que a nossa intenção aqui sempre vai ser edificar vidas. Muito obrigado pelo convite. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus. O Pode Crer realmente é o podcast daquele que acredita. E você já pode curtir aí, já dá uma curtida, compartilha já essa, porque com certeza essa live vai abençoar pessoas. Como é bom nesse episódio poder levar essa informação e essa transformação, como eu disse para você. Então compartilha com outras pessoas para que elas sejam abençoadas. Meu mano, mais uma vez, um privilégio tê-lo aqui. Agradeço pela disponibilidade do seu tempo. É sempre bom a gente poder conhecer pessoas e conhecer histórias talvez eu também não conheça. Então aqui sim, a gente está livre para abrir o coração e falar. Eu queria conhecer um pouquinho da sua história, como é que começou. Antes da gente falar do pastor, mas contar lá atrás como é que começou essa trajetória, você ter essa liberdade de se expressar um pouquinho contando. Bispo, eu tenho 39 anos, né? Eu aceitei Jesus com 10 anos de idade. Eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu nunca participei nada diretamente, ativamente do mundo, quando nós chamamos assim, né? Sou nascido e criado no altar. Então a minha experiência, a minha vida, ela é dentro da igreja, fazendo a obra de Deus. E eu lembro que com 12 anos de idade eu tive uma experiência com Deus maravilhosa. Porque na igreja que eu pertencia, que era a Igreja Batista Missionária Pentecostal, na pessoa do presidente, o Bispo Antônio de Souza Lima, uma igreja de mais de 40 anos dentro de Nilópolis, eu vi algo acontecer na vida de um outro, né, um outro amigo, né, já com mais idade, né, que é o Alceni. Naquela época, para você chegar a um cargo ministerial, você passava por obreiro, diácono, você ia subindo, e o Alceni foi diretamente a diácono, e achei aquilo tão bonito. Eu tinha 12 para 13 anos de idade, eu nunca tinha visto aquilo acontecer dentro da denominação. E eu lembro de uma oração que eu fiz. Poxa, Senhor, eu quero isso aí para mim, eu gostei disso. Legal. E na minha oração eu falei, olha, se Deus tem uma obra na minha vida mesmo, o Alceni foi direto a diácono, né? Que eu tenho um carinho por ele, eu chamo ele até de paizão. E eu quero ir direto a evangelista. Eu fiz aquela oração e o tempo passou, né? E aos 21 anos, o bispo me chama, eu estava terminando o seminário, e ele falou, fez uma reunião chamando todo mundo e falou, nós vamos estar separando aqui 3 evangelistas. E deu o meu nome. E aquele medo, eu falei, não, vou refutar, que isso, vou virar evangelista. Né? Fui para casa orar, não lembrei. Né? E eu fui para casa, comecei a orar, falei, não vou aceitar, calma, tem que ser um processo, tem que subir de degrau em degrau. E Deus me fez retomar aquela oração como se eu tivesse sido arrebatado em sentido, né? E eu me vi com aquele jovem de 12 a 14 anos, de joelho dobrado, e o Espírito falando assim para mim, né? Você não pediu? Não foi isso que você me pediu? Então eu estou fazendo. Então essa experiência... Você tocou num ponto agora fundamental, essa questão de obreiro, diácono, presbítero, e a pessoa sempre, esse sempre foi o pilar da igreja do crescimento, e é fundamental até mesmo que as pessoas passem. Talvez as pessoas não tenham noção em casa, mas você estava lá aos 10 anos, pelo que eu pude perceber, a sua oração ela vem em linha, na verdade, com uma atitude. Sim. De você realmente querer vivenciar aquilo. Você viu a história de alguém sendo abençoado, e falou assim, não, minha história pode ser mais, eu posso ir além. É que eu falo assim, eu sou de uma época, não que eu seja, né, velho, mas é porque eu gosto muito do conceito antigo, né? Que os nossos exemplos estavam dentro das igrejas. Né? Nós estamos vivendo hoje uma época, principalmente para os nossos jovens, onde eles estão pegando exemplos do lado de fora.
né? Infelizmente. Infelizmente. Os nossos super-heróis era o irmão que pregava, o pastor que orava, aquela irmã do círculo de oração que às vezes nem sabia falar direito, mas quando orava, a presença de Deus se manifestava ali. E os nossos ídolos eram essas pessoas. E a gente buscava isso. Quem almeja o episcopado, excelente obra almeja. E realmente a gente almejava isso, né? Então, esse é o grande ganho. Eu costumo dizer o seguinte, bispo. Na obra ministerial, Deus tem uma obra na vida de cada um. Se Deus determinou que aquele camarada ali ou aquela mulher vai ser pastor ou pastora, no plano de Deus não vai passar, hoje ele é obreiro, amanhã ele é diácono. Não, para Deus ele não. É pastor, é bispo, é evangelista, é evangelista. Mas existe um processo que nós temos que passar aqui. Esse processo é que muitas pessoas, até pela falta de referência, acaba caindo e não conseguindo chegar. Sim. É igual um prédio de 10 andares. Existem algumas maneiras de você chegar no 10º andar. Sim. Primeira maneira é você pegando o elevador, 10º andar e ele te leva. Segunda maneira é você indo de escada, né? O de escada vai demorar muito mais do que o elevador. A diferença é que quando você vai de escada, você tem a oportunidade de entrar, andar e saber quantos quartos que tem, aonde que é a legal, suíte. cara. Então, quando você chega no 10º andar sem ter passado pela base do prédio, é por isso que você vê pessoas que têm uma ascensão muito rápida, mas são literalmente meteoros. Eles pegam, passam e daqui a pouco a gente não sabe mais. E aquela irmãzinha do círculo de oração, ela continua ali. O pastor, firme na ele posição. continua ali, porque é o processo. O processo ele é doloroso, mas ele te dá uma base para quando vem os vendavais da vida. E uma coisa... não tem jeito. A luta bate na porta de todo mundo. E a luta, ela não respeita tempo de igreja, a luta, ela não respeita cargo eclesiástico, ela vai respeitar a base. A base que a pessoa tem. Quem tem a base, exatamente, quem tem a solidez de estar ali, né, é a que vai dar a constância, o que vai fazer aquilo dali prosseguir saudável. Que eu acho que hoje é um grande dilema, o crescimento saudável, né? Nós estamos falando isso muito hoje, a gente vê isso no nosso corpo físico. Sim. Mas a gente precisa levar também isso para o nosso espiritual. Não só o crescimento, mas o crescimento saudável. Uau. A gente tá bem livre para tocar em tudo quanto é assunto. Eu preciso falar aqui, eu me amarro nesse uau dele, tá? Esse uau dele é fenomenal. Uau! A gente está bem livre para tocar em tudo quanto é assunto. Você tocou nessa questão do processo. Falando nessa construção, desde lá dos seus 10 anos para 21 anos, quando você é levantado evangelista, você percebeu, para os dias de hoje, a igreja mudou muito, essa cabeça da igreja? Você falou justamente dessa perda de referência. Você acha que essa juventude, essa geração, ela tem deixado de, ao invés de olhar para dentro, que sempre foi o crescimento da igreja, sim. cresceu individualmente, porque a pessoa tinha experiência ali, via que alguém tinha experiência, e hoje se baseia em pessoas que não têm experiência nenhuma, não tem hoje feedback. A referência, às vezes, é a Anitta, é Jojo Todinho, são pessoas que não estão dentro do reino, né? Eu costumo dizer, e é algo bem... Você tocou num ponto, é até por causa dos seguidores, né? Sim, muito sim. mais propriamente que de vida. Hoje os nossos jovens da igreja, né, e eu falo muito isso, eu converso muito com pastores e digo o seguinte, se nós não orientarmos, o mundo vai orientar, né? E o mundo que vai orientar não crê na mesma coisa que você crê, não pensa do mesmo jeito que você pensa, não tem o mesmo direcionamento espiritual que você tem. E se a gente não se posicionar com essa direção, é isso que vai acontecer, né? Uma vez eu conversando em uma roda de amigos, né? Tinha um engenheiro, tinha um médico, tinha eu, pastor, né? E quando o assunto foi para a Bíblia, todo mundo tem a sua opinião. Aí eu dei também a minha opinião. Quando eu dei a minha opinião, eu percebi que a minha opinião ali foi só uma opinião. Eu falei, não, calma aí, para aí. Não, porque olha só, se o assunto fosse medicina, você era o especialista. Se o assunto fosse uma construção de um prédio, a tua palavra aqui seria final. Eu ia dar minha opinião, o médico ia dar dele, mas você aqui é o engenheiro, você ia falar, não, é isso que tem que fazer para estruturar, e a gente ia ter que engolir porque você é o especialista. O assunto aqui é Bíblia, o especialista sou eu. Quem estudou a vida toda fui eu. Quem é o teólogo aqui? Sou eu. Então, minha opinião não pode ser só mais uma opinião. E a gente está precisando realmente se posicionar. Porque hoje todo mundo tem receitas prontas. Hoje todo mundo, né, até um tempo atrás aí, numa entrevista que eu vi, a Xuxa estava falando que a Bíblia tinha que ser reescrita.
Então, hoje, todo mundo está entrando dentro do nosso território e está querendo direcionar. E o nosso jovem que segue, né, por gostar ou por entender que aquele profissional é um excelente profissional, está sendo levado por essas vãs doutrinas. Engraçado que eles estão entrando no nosso território, não é o inverso, não. Não é o inverso, não. Eles querem entrar aqui. Antigamente nós entrávamos Exatamente. lá. Eu acho que essa que é a mudança, né? Com relação à mudança que você perguntou, eu fico com um conselho, né, dos sabinos antigos. Uhum. E tem um conselho que diz o seguinte: nessa época de mudança, onde tudo muda todos os dias, eu prefiro me agarrar àquilo que não muda. Uau. Porque se eu ficar me agarrando a tudo que muda, a minha vida vai ser uma vida vazia, sem rumo, sem apreço a nada, porque eu estou em constante mudança. Eu não sou contra a mudança. Mudança faz parte da vida. Faz parte da nossa vida. Mas eu prefiro ficar. Quando estamos na época que tudo está mudando, eu prefiro me agarrar àquilo que não muda. E Jesus disse, né? Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra ela permanecerá. Então eu prefiro ficar agarrado com a palavra, que é a melhor coisa que Muito legal isso. A gente está falando dessa construção. Já pegando esse gancho agora, até dar uma palavra para os jovens que estão nos assistindo agora, né, a respeito disso, dessa questão do processo. Sustentar esse momento sem se apegar em coisas que não deveriam estar apegados hoje. Não é porque faz sucesso que está dando certo. Sim, sim. Até porque a gente está vendo os jovens hoje. Antigamente você conversava muito com a juventude, eles queriam ser médicos, queriam ser do exército, juízes da aeronáutica. Hoje eles estão querendo ser youtubers, tiktokeiros, nada contra, né? Mas nem precisa estudar, nem precisa se aprofundar para poder buscar essa base. Sim, sim. Eu sei que hoje é uma realidade, mas a gente precisa ter essa base. Essa base, ela é excelente, porque não é o futuro da igreja, é o presente. Né? E eles não querem mais passar esse processo que a gente estava falando. Não, processo para quê? Isso é doloroso demais. Não precisa. Você percebe, você tocou num ponto agora, cheguei a ficar aqui motivado. Você percebe o seguinte, entre um famoso e um anônimo, eles vão no famoso. Eu estou dizendo dentro da igreja. Sim. Porque antigamente o que trazia essa referência? Era o processo. O pastor era uma referência dentro da igreja. Sim. Então, se ele já era uma referência, não precisava ter outra. Hoje as pessoas vão mais pelo famoso do que pelo anônimo. Sim. O anônimo, você tocou naquela irmã de coque que ninguém sabe quem é, mas tem uma vida com Deus ali, tem uma intimidade, ela está ali trabalhando, ou no ministério, seja de intercessão, seja qual for o ministério da igreja, recepção, está lá desenvolvendo e as pessoas às vezes... Está lá todos os dias. Exatamente. Vivendo o processo dela e permanecendo, mesmo em meio às adversidades da vida. Há uma década atrás, vamos botar assim, 10, 15 anos atrás, nada contra itinerante, até porque eu também prego em bastante igrejas, né? Mas tinha algumas pregações que o famoso vinha, trazia e depois deixava um problemão lá para o pastor local que estava ali cuidando das pessoas. E as pessoas às vezes valorizavam mais quem passa do que quem fica. Uau. E quem vai ficar ali é que vai cuidar das suas dores. A gente não combinou nada. As feridas que são geradas ali, quem vai tratar é o pastor local ou o pastor presidente, né? Ou o pastor daquela área ali. Então, assim, infelizmente, o ser humano vai valorizar muito mais as coisas passageiras do que aquelas que são eternas, né? Porque a eterna ela vai te dar continuidade. Eu acho que é bom para os jovens que vão estar vendo isso aqui, os jovens precisam entender que decisões erradas são consequências eternas, principalmente quando a gente fala de eternidade. Uhum. As decisões de hoje é que vai determinar como que vai ser a eternidade desse jovem. Uhum. Então ele precisa entender que uma hora não tem jeito, uma hora vai chocar. Aquilo que nós ensinamos dentro da igreja vai chocar com a realidade que o mundo está ensinando. E cada vez mais está entrando esse choque. É literalmente na contramão, né? Na contramão. Eu ministrando a palavra ontem, eu estava falando sobre essa questão. Ninguém come feijoada todo dia, ninguém come mocotó todo dia. E teve um pastor que estava me assistindo, pregando, e ele me ligou, já era bem tarde, dizendo assim, bispo, o senhor estava pregando, o senhor falou de feijoada no início da mensagem, falou de mocotó, eu quero dar um testemunho. Eu falei, qual testemunho? Ele falou, eu fiz um teste de comer uma feijoada todos os dias. Ele fez isso durante 10 dias. Ao final de 10, ele só comia feijoada, manhã e noite. Né? Era o almoço e a janta dele. Ao final de 10 dias, ele estava cheio de ferida na pele. E ele foi no médico, o médico falou para ele que ele estava comendo a comida errada. Isso me lembra de uma reportagem que teve nos Estados Unidos,
do homem que comia McDonald's todos os dias, que trouxe problemas para a saúde dele. Eu acho que tudo que é demais, demasiado é. Já é esse ditado antigo, né? Sim. Eu acho que tudo que é extremo, Uhum. todo extremo, seja religião, seja amor... Acaba tudo sendo um que problema. É problemático. E percebe, ele falou assim, o médico falou pra ele, por que você não voltou a comer arroz e feijão, que é o que te sustenta todo dia? E quantas pessoas dentro da igreja, às vezes, ou até fora, pensam a metodologia. Não, eu quero um mocotó, eu quero uma... E não vive, aquilo não sustenta todo dia, não é o que sustenta a vida espiritual do crente. Eu falava, é a palavra, é o poder da palavra. Aquela palavra simples, ministrada, que traz a transformação. É essa palavra que mexe com as pessoas e mexe até hoje. Né? Atos vai dizer isso, que é essa palavra que trazia essa transformação de dentro para fora. Parece que essa geração está se transformando de fora para dentro. Mas é porque eu acho que a geração está muito presa em movimento. Né? E a Bíblia vai dizer, lá em João, se não falha a minha memória, que um homem que tinha 38 anos, no tanque, estava ali esperando o agitar das águas, o movimento das águas. Mas olha como isso é perigoso. Uhum. Ele não tomou outra atitude esperando o movimento. Ele não procurou em outro lugar esperando o movimento. Então eu acho que às vezes o movimento ele tem que partir daqui. Exatamente. Para Deus operar aqui, né? O nosso papo é pode crer. Né? Uhum. Primeiro eu tenho que crer. Parte daqui. Uhum. Eu gosto muito de um psicólogo comportamental que também é psiquiatra. O nome dele é Daniel Goleman. Uhum. Ele vai dizer o seguinte: 10% de tudo que acontece na vida do ser humano é por causa da habilidade que ele tem. 20% de tudo que acontece no ser humano é por causa do conhecimento que tem. Uhum. 70% de tudo que acontece na vida do ser humano é por causa da atitude que ele tem. Então, possa ser que você vai conhecer alguém que tenha mais habilidade que você, que tenha mais conhecimento que você, Uhum. mas se você tiver mais atitude do que aquela pessoa, coisas vão acontecer na sua vida que não vai acontecer na vida de outros. Então, eu acho que isso é o grande ganho, é a atitude. Se a gente ficar preso, esperando o movimento, preso, né, em manifestações que possam ou não possam acontecer, nós podemos perder a nossa vida, igual aquele homem perdeu 38 anos da vida dele ali parado na beira daquele tanque. Então deixa eu tentar lhe fazer uma pergunta agora, assim, já que a gente está tocando aqui, num bate-pronto aqui, rápido, aqui, um pensamento rápido. Na sua concepção, hoje, as pessoas estão se permitindo viver pouca transformação interna, porque estão acreditando, está faltando mais atitude para elas? Ou falta acreditar mais? Eu acho que está faltando ter atitude e crer, né? A Bíblia diz assim, se a gente bater, a porta vai se abrir. Uhum. Mas se a gente não bater, a porta está ali. Jesus é a porta, é a conexão de todas as coisas. Então, está faltando a nossa juventude voltar a olhar para dentro da igreja. Voltar a olhar que nós não precisamos buscar fora o que já tem dentro. Davi sofreu com isso, bispo. Uhum, uhum. Davi sofre com isso, se não me engano, em 2 Samuel, quando ele manda buscar a arca, Uhum. ele manda... Como é que traz a arca de volta? Ah, como é que traz a arca de volta? Como é que os filisteus levaram? Ah, eles colocaram em cima de um carro de boi. Ah, então bota também em cima do carro de boi. Por quê? Olha Que os pro conceitos filisteu errados. Deus não matou, mas quando Davi botou em cima de um carro de boi... Usa, vai lá e toca e morre. Mas por que para Uza morreu e pro filisteu não morreu? Porque o povo de Deus sabe o que é para fazer. E pior coisa é você tratar com um povo que sabe o que é para fazer e não faz a maneira errada. Por que Naamã é curado e tem mais de 7.000 leprosos dentro de Israel e não é curado? Uhum. Porque a misericórdia para os de fora às vezes é maior. Não, ela é maior realmente porque nós já sabemos o que temos que fazer, a fonte de águas que já está dentro de nós. E essa questão do acreditar, né? A gente está falando de pode crer. Você que está nos assistindo aí, aproveita para mandar aí para algumas pessoas, encaminhar para algumas pessoas esse link aí. Com certeza pessoas serão abençoadas. A gente está falando de acreditar de novo. Então esse é o grande problema, acreditar de novo. Porque essa transformação começa interna. Sim. Eu acredito, porque eu acreditei, eu me posicionei, porque eu me posicionei, eu tive uma atitude para transformar o cenário. Vamos lembrar que Davi, quando assume, ele quer trazer a arca de volta. Uhum. Quanto tempo aquela arca está fora? Aquela arca está fora, no mínimo, há 70 anos. A gente fica preso que a arca está há 20 anos na casa de Abinadab. Ah, e ficou 3 meses lá na casa do outro sacerdote. Mas calma aí, a arca ela é tomada no tempo ainda
que Samuel não era nem o sacerdote, quem era o sacerdote era Eli. A arca é tomada no tempo de Eli, os filhos dele morrem, Samuel então assume, Samuel fica o reinado inteiro, dali acontecem os problemas no Filisteu, a arca vai para a casa de Aminadab, fica 20 anos, são 70 anos. 70 anos que Samuel sacrificava sem a arca. 70 anos que tinha culto dentro de Israel sem a arca. E a pior coisa que pode acontecer na vida de um crente é a gente acostumar a fazer as coisas dentro da igreja sem a presença de Deus. Uau! Isso que é o grande problema. Por quê? Porque dá para fazer. Se eu não me engano, Êxodo 33 vai dizer que Deus fala para Moisés, eu vou mandar um anjo. O anjo vai dar livramento, vai livrar dos abuseus, filisteus, heveus, heteus. Vocês vão ser abençoados, vão entrar na terra prometida, lá na leite e mel, mas a minha presença não vai com vocês. Então, Ele como aí? falou, não, aí não. Não, mas então dá para ser abençoado sem a presença de Deus? É. Aí Moisés, não me faça sair daqui se tu não for conosco. Ou seja, eu não posso me acostumar a fazer as coisas sem a tua presença, mesmo que dê certo. Você está tocando em pontos que eu estava falando esses dias. Parece que a gente até combinou de falar sobre isso. Perceba que na casa de Obed-Edom, a presença se torna visível. Com 3 meses. E ela fica, botar só os 20 anos, vou nem colocar os 70, bota 20 anos lá. E ninguém lembra. Como é que pode isso? E a Bíblia vai dizer que em Obed-Edom, em 3 meses, Deus abençoou em tudo. Em tudo. E quando tu vai ler a história, a mulher de Obed-Edom, ela era estéril. E ela vai produzir filhos, porque ele trata a arca como se fosse parte da casa dele. Em 3 meses. Essa questão das pessoas fazerem as coisas sem a presença é um problema seríssimo. E o que falta nesse impulsionamento para essa geração é a presença. É a presença. A presença de Deus é o divisor de águas. O divisor de águas para essa juventude que está se levantando. Porque nós estamos em um período que eu considero ser um período muito complicado. Nós somos uma transição de geração. Nós nem somos aquela antiga onde nós podemos falar, pegamos o primórdios, construímos e fizemos e acontecemos lá atrás, na época que não tinha nada disso, como também nós não somos o poder da tecnologia. O poder da tecnologia hoje está na mão desses jovens. Então nós somos aonde vai passar essa transição. E se a gente não entender que a transição desse conhecimento para essa juventude que está se levantando, ela vai passar pela gente, e o que a gente vai deixar passar, o que essa juventude vai absorver, né, de nós, do conhecimento, da espiritualidade, daquilo que Deus tem nas nossas vidas, a gente pode ou não prejudicar ainda um pouquinho mais essa juventude. Você tocou num ponto, exatamente por causa disso, alguns estão dizendo assim, não, deixa frouxo demais, esse negócio de frouxo demais, estava falando dessa questão de limite, frouxo demais, não ensina nada, deixa do jeito que está. Aí a Bíblia vai dizer que uma geração nasce sem que uma geração ensine. Não, e no livro de Juízes ainda vai dizer, uma geração se levanta sem conhecer a Deus. Sem conhecer. Olha que problema seríssimo é gerado. Se essa transição não for ensinada, como é que a próxima geração vai ser alcançada? E que sangue é esse que vai cair sobre a nossa cabeça? Porque a nós foi confiado passar. Nós vimos, nós percebemos, nós participamos de milagres. Né? Na minha juventude, eu presenciei milagres de Deus fazendo, Deus curando, Deus operando. Né? É por isso que a Bíblia nos chama para testemunhar, nós somos testemunha. Olha que coisa forte. Né? A palavra testemunha, se eu não me engano, vem de Marte. É aquele que tem em mente, aquele que traz a lembrança. E Marte vai gerar martírio, aquele que morre por algo, que morre por uma causa. Que eu acho que é isso que está faltando para essa geração, é entender qual é a causa. E a nossa causa é o Evangelho. A nossa causa é o Cristo. É o Cristo que transforma, é o Cristo que muda, é o Cristo que pode tudo estar perdido na mão do homem, mas na mão do Cristo ele faz tudo novo. Glória a Deus. Igual ele fez da mulher, a mulher adúltera, né? Eles pegaram a lei para apedrejar. E tem gente que é assim, bispo, que para poder ferir, usam a Bíblia de uma maneira maravilhosa, mas para poder mudar a própria vida, ela já não serve. Uau. Pode ver que o Cristo fala o que para ela? Cadê os seus acusadores? Para acusar, estava todo mundo lá. Para ver a transformação, todo mundo foi embora. Aí quem podia condenar, não condena. Fala assim, ó, nem eu te condeno. Ou seja, quem pode condenar, não condena. Não condena. E quem não pode, está com pedra na mão para condenar.
E aí o Cristo fala assim, nem eu te condeno. E no final fica quem ali naquela história? A mulher e o Cristo. E no final sempre vai ser assim, sempre vai ser você e Deus. Sempre vai ser você e o Espírito Santo. Sempre vai ser você e o direcionamento que ele vai te propor, que ele vai te iluminar, que ele vai colocar no seu caminho. Aproveitar esse gancho agora, pegar para pessoas que estão em casa e talvez tenham se afastado, tenham se desviado. A gente está falando desse encontro pessoal, né? Não coletivo, porque é algo realmente transformador, mas é pessoal. Queria que você deixasse uma palavra para essas pessoas que estão em casa vivendo isso. Você que está nos ouvindo, né? Primeiro, compartilhe essa live, né? Bota para o seu pai, para sua mãe, para o seu amigo, porque com certeza algo de Deus vai exalar no coração dele. A palavra, ela faz seu efeito. Mas o que eu poderia deixar para você é Salmo 46. Deus é o nosso refúgio, fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Ele ainda é socorro e ele é socorro presente. Eu não sei o que você passou, eu não sei qual decepção foi gerada na sua alma, eu sei que ele tem o tamanho certinho do vazio que está no seu coração. Aquilo que a bebida não pode preencher, ou quando preenche, é um preenchimento passageiro. Aquilo que drogas, quando preenche, é um preenchimento passageiro. O Espírito Santo, ele preenche dentro do seu coração e quando ele fizer morada, ele vai brotar dentro de você um rio de água viva. E esse rio vai fluir a ponto de outros verem em você aquilo que você mesmo não está vendo. Ele tem uma obra na sua vida. Abra seu coração para ele, com certeza você não vai se arrepender. Aproveitar um pouquinho, a gente estava falando dessa questão de milagres. Hoje, tocou no ponto que a nossa geração, a gente via muitos milagres acontecendo. O que falta para essa geração voltar a experimentar essa questão do milagre? Eu sei que a gente está falando da presença, mas eu queria deixar bem livre para falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que nós paramos de pedir. Nós paramos de colocar a mão e falar levanta. Nós paramos de colocar a mão e falar assim, ressuscita. Eu acho que nós, por medo de não se frustrar, porque se levanta também uma geração que é uma geração, acho que a ideia, vou chamar de mais fraca do que a outra geração, com mais facilidades, né? Tem uma frase antiga que diz que tempos fáceis tornam homens mais, acho que fracos, é frouxo, fraco, né? Então, assim, e nós estamos, não é que tempos fáceis, mas nós estamos em tempos de facilidades. E isso vai fazendo que a gente fique um pouco mais fraco. Eu acho que nós paramos não de crer, mas nós paramos de profetizar. Hoje nós queremos profetizar, aquela profecia, eu profetizo para sua casa, eu profetizo, mas nós paramos de botar a mão e falar assim, levanta, quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Se ele quiser levantar, ele vai levantar. Eu acho que está faltando na nossa geração, né, que hoje é uma geração de muito conhecimento, mas de pouca atitude, é aquela geração da atitude, de botar a mão e falar assim, ó, levanta e anda em nome de Jesus e vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que Deus vai fazer. Deixa eu pegar essa frase, muito conhecimento de tudo menos do próprio Cristo, né? Sim, sim. E vazio daquilo que deveria estar cheio. Será que essa busca, porque antigamente a geração, assim, a gente pegou essa questão da oração, dessa questão da busca, oração em casa, tinha esse impulsionamento da igreja. Você chegava, você era impulsionado a buscar mais, a clamar mais, a orar mais, a viver isso mais, a viver essa vida intensa com Deus. No seu ponto de vista hoje, isso caminha do mesmo jeito que antes ou por causa da facilidade? Deixa eu melhorar, pegar essa palavra facilidade. Ou enfermidade na alma dessa geração. Isso tem que se deixar de lado. Com certeza isso já foi deixado de lado, até por causa, né, da facilidade de igrejas também. Hoje, se a pessoa não se adequou àquela igreja, ele simplesmente vai para ali, ele vai procurar outra, ou simplesmente ele nem vai mais para a igreja alguma. Antes tentava mudar, agora muda de igreja. Isso aí, antes a pessoa tentava... Não, peraí, então a palavra te confrontava. E a pessoa falava, não, minha vida tem que mudar. Preciso gerar mudança em mim. Né? Tem até um hino que diz, através de mim, Jesus clareia. Clareia. Então, eu preciso mudar para que as coisas mudem ao meu redor. Hoje não. Ela é confrontada, ela muda de igreja. Hoje o Bispo Maurílio trouxe uma palavra onde dura, ele não se adequou ao coração dela. No Sermão do Monte, o próprio Cristo, né? No Sermão do Monte, só sobrou os discípulos, né? E vocês não vão não? Não vão. Né? O Cristo olha, acredito que ele olha aquilo dali com um olhar de indignação, né? Porque a própria Bíblia vai dizer que seguiam ele não só pelas curas e milagres, mas pelo pão e o peixe que ele dava. Não, e hoje não tem pão e peixe não, hoje vai ter paulada. Quando ele olhou, todo mundo foi embora, porque as pessoas não gostam de ser confrontados.
As pessoas não gostam que gere essa mudança dentro delas. Então, quando isso acontece, então eu vou para outra igreja. Então eu vou ali porque ali a palavra ali é um pouco mais leve. A palavra ali é só uma palavra abençoadora. Não vai me confrontar, eu vou ficar na minha zona de conforto e tudo vai caminhar bem. E tudo continua no Evangelho segundo a minha imagem, a minha Mas semelhança. o Evangelho não é essa transformação de vida? Evangelho é poder, né? É mudança daquilo que está parado. Né? A nossa vida ela está parada e o Evangelho vem e tem esse poder de transformação. Não vai ter esse confronto para você sair da sua zona de conforto e vivenciar. Quantas pessoas, você tocou agora no próprio homem, 38 anos, esperando agitar das águas, Jesus vai lá, não podia dar uma palavra tranquila para ele, fala, ajuda ele a levantar, ou vamos lá, gente, vamos tentar pegar. Jesus fala, toma tua cama, levanta. Mas o Evangelho também é cruz, né? Toma sua cruz e siga-me. E se no meio do caminho Jesus virar para a direita e eu virar para a esquerda? Se no meio do caminho Jesus seguir direto e eu inclinar para o outro lado? Porque ele não criou robô. Nós somos seres humanos dotados de vontades. E muitas das vezes as nossas vontades não são condizentes com a vontade de Deus. E as nossas vontades muitas das vezes ficam acima de tudo aquilo que a gente sabe que é certo, né? Porque vou voltar até para o nome do podcast. Tem que crer. O Evangelho tem uma condicional. Tem que crer. Para funcionar, você tem que acreditar. Para viver esse poder, tem que acreditar. Se você não acreditar, não vai funcionar. É igual um vendedor que não acredita no produto, como é que ele vai vender aquele produto? Então você precisa crer, você precisa acreditar. Quando você acredita, as conexões elas vão se encaixando e as coisas ela vai fluindo de uma maneira assim muito mais solta. Glória a Deus. Deixa eu aproveitar e fazer um bate-pronto aqui rapidinho. Vamos lá, pega leve. Vou pegar leve, vamos lá. Comigo, já que a gente está falando sobre essa questão, modernidade. Modernidade é uma palavra boa. Modernidade, para mim, é a atualização. Não tem para onde correr, é o atual. Sociedade. Sociedade é a maneira de convivência. Para mim, sociedade é convivência. Fé. Fé é a base de tudo. Cristo. Cristo é o autor da vida, é o autor da nossa fé. Transformação. Transformação é necessidade. Realização. Realização. Realização é família. Glória a Deus. Amigos. Amigos é o bem mais precioso. E pra gente fechar, uma tranquila. Essa agora eu vou jogar aqui. Peraí, não te dá tempo de pensar. Calma. Não, me dá tempo de pensar aí, gente. Essa agora só para Espírito Santo, já que a gente falou tanto de presença. Espírito Santo é o meu melhor amigo. Glória a Deus. E uma palavra para essas pessoas hoje que até deixaram de acreditar. Quantas pessoas hoje não acreditam em mais nada? Acreditavam muito antes, viviam antes, eram transformadas antes, tudo que a gente falou sobre. E essa modernidade acabou afetando de tal forma que elas não acreditam em mais nada. Uma vez eu lembro que eu vi um filme, e esse filme, ele era um filme de espiritualidade, mas era com padres, né? E o filme falou uma frase, eu deveria ter uns 16 anos, mas essa frase, ela mexeu muito comigo. A frase, o filme baseado em um padre que estava descrente. Ele não acreditava e ele mexia com o exorcismo, com o mundo espiritual e simplesmente ele agora está descrente de tudo. E a frase dele era o seguinte, a pessoa perguntava para ele, mas por que você está assim? E ele fala, essa frase mexe comigo, ele diz assim, olha, tem pessoas que não acreditam porque o céu nunca revelou nada. Então eles não acreditam. Uau. E tem outras que desacreditaram porque o céu revelou coisas demais. Uau! E eu acho que a gente está vivendo uma época em que o céu revelou coisas demais e algumas pessoas vieram à banalidade, né? Aquelas pessoas que hoje não acreditam mais, né? Antigamente, nós tínhamos medo de pecar, porque, não, se você pecar, vai ser fulminado. Se você pecar, algo vai acontecer. Aí quando você fez o primeiro pecado que você olhou para o lado e opa... Não pegou nada, não aconteceu nada, tô vivo. Opa, tô respirando e você vai se dando essas ilegalidades. Vai se permitindo pecar de novo, vai pecando. E eu acho que a pior coisa para alguém é ele esquecer quem ele realmente é.
Então você que está nos ouvindo, que de repente você perdeu a sua fé, a coisa mais perigosa para a sua vida, meu amigo ou minha amiga, eu vou até fazer igual os pastores da Universal, meu amigo e minha amiga, né? O mais perigoso para você é você esquecer quem você é, a obra que o Cristo tem na sua vida. A obra ainda está de pé, as promessas estão de pé, mas tem uma condicional. Você precisa estar no centro da vontade de Deus. Essa condicional não tem para onde correr. Exatamente. Eu não posso dizer, continua do jeito que você está, que a promessa dele vai acontecer. Não, para a promessa dele acontecer, você tem que estar na casa do Pai. Você tem que estar no aprisco, você tem que estar no esconderijo do Altíssimo. E você precisa estar, porque se você não estiver, as coisas não vão acontecer. A proteção na casa do Pai, né? Pedro estava dentro do barco. Pedro sai fora do barco e vai viver um momento maravilhoso. Ele vai andar. Pedro foi o único homem fora do Cristo que anda. Mas também o vento que batia no barco, o mar que açoitava o barco, agora está açoitando Pedro do lado de fora. E Pedro afunda sozinho, por quê? Porque ele perdeu a proteção do barco. Então você precisa congregar, você precisa estar protegido espiritualmente, debaixo de uma cobertura e de uma base espiritual. Então, eu não sei qual é a decepção que você viveu. Eu sei que tem decepção. Mas um conselho, procure uma igreja, volte, dá o primeiro passo. Né? Você não precisa ir com a mesma vontade ou afobação que você foi lá atrás, mas você precisa gerar primeiro esse passo. E você sabe que o Espírito Santo está dentro de você, batendo, gritando, porque aquele que é de Cristo, não adianta, ele não vai perder. Falar um pouquinho sobre essa questão das pessoas que deixaram de acreditar, né? Porque experimentaram coisas demais. Na sua opinião hoje, as pessoas estão banalizando demais o Evangelho? Hoje o Evangelho, o Evangelho não é banalizado, mas as pessoas são banalizadas, né? Você vê um entra e sai dentro da igreja, uma falta de continuidade, e quando volta, já volta cantando, já volta pregando, já volta entregando profecias, né? E a gente tem exemplos históricos aí, que a gente não vai citar o nome, que a gente não quer expor, muito pelo contrário. Eu prefiro fraco dentro da igreja do que forte lá no mundo. Então, eu acredito que uma hora o Espírito Santo vai moldar e vai colocar do jeito que tem que colocar. Mas a gente vê, por causa das pessoas, essa banalização. Né? Experimentaram demais e hoje desacredita de tudo. Tá ali, tá dentro do meio ali, mas tá desacreditado. Às vezes até como uma forma até profissional, porque às vezes precisa, né, daquilo dali, que aquilo dali funcione como uma forma profissional, mas está ali e já não acredita, já não vive mais aquele fogo do Evangelho que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, né? Desperta o dom de Deus que é em ti, depois ele vai dizer, reaviva aquilo que você despertou, né? Então eu acho que isso é uma continuação. Então todo mundo em algum momento precisa reavivar de novo. Todo mundo em algum momento precisa reavivar de novo, né? Lembre-se de onde você caiu. E quando fala caiu, não é o pecado é onde você mudou, né? Aonde que está aquele Vander lá de trás, né? Que eu costumo dizer que nós vivíamos uma época lá atrás muito boa e muito ruim. Muito ruim porque tudo era pecado. Televisão era pecado, jogar bola era pecado, usar uma bermuda era pecado, né? Tudo isso era pecado. Isso, né? Prendia o povo ali. Isso prendia. Sim. Mas em compensação também deixava a gente mais crente. Porque a gente estava com a guarda alta, não era qualquer coisinha que desanimava a gente. Exatamente. Hoje não, hoje a gente entendeu, não, mas isso aqui não é pecado. Nada disso é pecado, tudo é livre. Isso aqui eu posso ir. Aí a gente passou agora pro tudo é livre, né? E eu acho que a gente não pode estar em extremo. Ou não tem nada a ver. Ou não tem nada a ver. Tem nada a ver, frase lá da época. Exatamente, não tem nada a ver. Acho que essa frase não sai de moda nunca. Né? Porque desde aquela, não, mas isso aí não tem nada a ver. Né? Eu amadureci, aí tem aqueles que falam, amadureceu tanto que está quase caindo espiritual, isso não, eu tô firme. Não, eu e Deus. E ela não vai vendo o quanto ela vai se afastando. Eu costumo dizer, bispo, o seguinte, a melhor coisa que o Cristo fez foi ter rasgado o véu. E a pior coisa que o Cristo fez foi ter rasgado o véu. Por quê? Porque hoje o sacerdote, o crente, ele tem aquele livre acesso. E esse livre acesso, às vezes, ele joga até mesmo contra o líder espiritual dele. Né? Porque a pessoa chega assim e fala assim, não, mas Deus mandou eu fazer isso. Tu vai falar mais o quê? Não, se Deus mandou, uma pessoa chega e fala assim, ora por mim porque Deus mandou eu fazer isso. Eu vou orar, se Deus já mandou, tu ainda não fez, aí tu vai pedir minha oração. E se Deus fala outra coisa comigo, o que eu faço? Então, esse livre acesso para as pessoas que não têm o equilíbrio, né? A Bíblia vai dizer que Samuel, ele ministrava no templo
quando Eli era o sacerdote. Uhum. Aí as pessoas pegam essa parte de ministrar, ele não pregava. Ele não cantava. Sabe o que era ministrar? Servia. Uhum. Ele servia água para Eli. Ele limpava depois que Eli acabava de fazer tudo o que tinha que fazer. Então a gente precisa dos Josués aos pés do monte, vendo Moisés como é que faz, dos Samuel perto de Eli, vendo como é que faz. Hoje em dia as pessoas já começam e já querem, como diz aí, já quer sentar na janela, Já né? quer sentar. Não quer entender que há um processo, há um respeito. Tudo bem que hoje a tecnologia, tu aprende muita coisa, né? Mas existe, eu gosto muito da pastora Flávia, e ela fala muito isso, né? Pastora Flávia Oliveira, ela fala o seguinte, existe a palavra pregada, a estudada e a vivenciada. Uhum. E as pessoas estão pulando a etapa da vivenciada, porque existe a vivência do ministério que não é lendo que você vai aprender, não é estudando que você vai entender, e é só vivendo que você vai só entender passando, aquilo. literalmente. Eu costumo dizer, né, aproveitando que estou aqui na frente de um pastor presidente, eu costumo dizer o seguinte, existem 2 tipos de pastores. O pastor, eu sou um pastor local, não sou pastor presidente, né? Sou pastor, né, desde os 27 anos. Aos 27 anos eu fui levantado a pastor, fiquei de 22 a 27 anos, fui levantado a pastor. Né? Hoje eu sou membro da Igreja do Nazareno, o pastor presidente lá, a gente chama de pastor presidente, Sim. que é pastor Alessandro Alvarenga, que é um jovem, né, um cara com uma mente fantástica. Uhum. E eu sou ali pastor ali, tô galgando, tô ali há 2 anos e meio. Eu vim da Igreja Batista Renovada, fiquei 27 anos lá, e agora eu tô galgando ali, mas existe o pastor que vai auxiliar e o pastor presidente. O pastor presidente, ele é pastor de pastores. Uhum. Ele vai vivenciar coisas que o outro pastor aqui, não é porque ele tem um cargo de pastor que ele vai vivenciar essa experiência aqui. Eu costumo dizer que se o pastor presidente ele tiver equilíbrio para esperar, ele vai sofrer coisas que ninguém está sofrendo, mas também ele vai vivenciar milagres que ninguém vivenciou. E aquela palavra que Deus fala sobre Moisés, com vocês eu falo através de visões, mas aqui Eu falo face a face. face a face. E esse face a face não é para todo mundo, Uhum. é para quem está em uma legalidade maior, Uhum. em um conceito espiritual maior, em uma responsabilidade maior. Você acha que hoje as pessoas sabem diferenciar isso? Ah, não. Hoje, com essa parte que o véu foi rasgado, né? Hoje tem pessoas que... Hoje, a maior igreja que cresce, eu estava lendo um estudo, não sei nem se é verdadeiro, mas dentro de um conceito, eu acredito até que é uma lógica, Uhum. a maior igreja que cresce são os desigrejados. Então, eu acho que isso aí responde a tua pergunta. Responde diretamente. Porque eles estão quebrando essa figura, tipo assim, Não preciso de... ofertar, não preciso dizimar, não preciso congregar, não preciso, não preciso, porque Deus entende, Deus sabe, Deus quer o meu coração e por aí vai. Não preciso ter pastor, não precisa mais nada. Não preciso de mais nada, eu sou autossuficiente. E a Bíblia vai deixando muito claro, não deixando de congregar como é costume de alguns, né? Até porque vai chegando aquele grande dia, ele deixa muito claro isso, e ninguém vai se apresentar sozinho. Esse é o grande fator. Não, é o corpo, né? O corpo não pode estar sozinho, né? Não tem como um braço andar por aí, uma perna andar por aí, o corpo ele anda junto. É organismo vivo, né? E a Bíblia diz até nisso, Salmo 133, né? O Senhor ordena a bênção, é nessa Sim, comunhão. é nessa comunhão. É nessa percepção. Falando um pouquinho de desigrejados. A gente tá aqui nessa... E tá muito tópico. Vai ter que marcar outro depois. Pra você que tá assistindo aí, já compartilha. Olha, esse encontro aqui tá demorando. Tá demorando, mas quando noção. sai, tá sendo top. Já compartilha já com alguém, manda pra algumas pessoas. Esse assunto desigrejado. Vamos bater um papo sobre isso. Desigrejados. É o mal do século. O desigrejado é o mal do século. Por quê? Porque aí a gente volta na mesma história lá do Naamã e de Uzar que vai tocar na arca. A pior coisa é você conversar com quem sabe o que é para fazer. Tu vai falar com a Bíblia com ele, ele sabe de tudo. Você vai dar um exemplo bíblico, ele fala, não, eu vivi na igreja, eu cresci na igreja, eu sei de tudo, mas não pratica. Uhum. A Bíblia para ele é só um manual de pedra, igual a mulher adúltera, que só serve para apedrejar alguém, mas não para mudar a vida própria dele. Ele tem receita pronta para todo mundo, mas a receita nunca funciona com ele. Né? Tem até um filme que eu assisti há um tempo atrás, Faço o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Isso aí o Zico também falava isso no pênalti que ele perdeu. Né? Ó, você faz o que eu tô falando, não faz o que eu fiz não, porque eu perdi o pênalti. Então, acho que é o mal do século, é o que a igreja precisa vencer, né? Porque, ao mesmo tempo, a igreja não solta a mão de ninguém.
As pessoas podem até soltar a mão da igreja, mas a igreja não solta a mão de ninguém, né? E a gente precisa também pedir uma estratégia ao Espírito Santo de Deus para poder fazer também esse fogo arder de novo. Porque são pessoas que têm talentos, são pessoas que têm dons, mas que se decepcionaram ou com alguma coisa ou com alguém e simplesmente agora enveredaram por esse caminho, né? Eu sempre digo, quando eu não espero nada de ninguém, eu sou livre. Liberdade, e a liberdade é maravilhosa, né? Sou livre. Eu falo muito daquela mulher que estava no poço, né? E Jesus vai encontrar com ela no poço e ela vai lá buscar a água dela sozinha. Todo mundo apontava o pecado daquela mulher. Sabe o que não podia dizer dela? Que ela era fraca. Porque ela não dependia de ninguém. Ela pegava o cântaro dela, botava no ombro. Podem falar que eu sou pecadora, podem falar que eu sou isso, podem falar que eu sou aquilo, mas ninguém pode falar que eu não luto. Ninguém pode falar que eu sou fraca. Ninguém pode falar que eu desisto. Porque eu estou aqui. Então aquela mulher, ela era liberta. A melhor liberdade que a gente pode ter é a da opinião dos outros. Porque quando a gente fica preso na opinião dos outros, a nossa vida ela acaba não crescendo, não desenvolvendo. E eu acho que os desigrejados, eles estão sendo mal aconselhados. Eu ia tocar nesse ponto agora. Davi, quando traz a primeira vez, a gente tocou nesse ponto anteriormente, ele vai tentar na primeira vez trazer a arca e o mau conselho faz ele fazer a mesma coisa que os filisteus fizeram. O mau conselho. Será que essa questão do desigrejado tem fortalecido a questão dos maus conselhos? Então, mas aí quando tu vai ver, né, quem é que está dando aquele conselho, geralmente é alguém que queria ter tido algum tipo de oportunidade. Não teve. E não teve. Na mentalidade dele. Na mentalidade dele. Todo mundo tem oportunidade, isso bate na porta de todo mundo. Mas se ele está naquele estado, isso mostra que realmente ele não está pronto para aquilo. Né? Porque se ele estivesse pronto ali, ele estava ali esperando. Né? Eu lembro de algo que aconteceu na minha antiga igreja, né? que é interessante, que o rapaz chega falando, eu quero pregar, bispo, eu quero pregar. E aqui eu não tenho oportunidade, sempre os mesmos pregadores. E a igreja era no alto, né? Aí o bispo abriu a janela assim da igreja e falou, olha isso aí, rapaz. Olha aí, ó, olha quantas casas, olha quantas ruas. E aquilo dali motivou o cara. Sabe o que o cara fez? Pegou a caixa de som e começou a ir para as esquinas. E depois de um tempo, quem é que se tornou evangelista? Aí vem o conselho de Moisés e Jetro, né? Procurem homens capacitados, não homens que vão se capacitar. Se você quer algo, vai se capacitando para quando a oportunidade chegar, você esteja pronto para aquilo dali. Aí a gente vê pessoas que se frustraram por alguma coisa, porque tentaram, ou porque não deixaram tentar. Ou porque não estavam prontos para aquilo. Na maioria das vezes não estavam prontos, e a atitude dele no final vai mostrar que realmente ele não estava pronto para aquilo dali. E esse daí vira... Porque se ele está pronto, ele tem aquele equilíbrio para sustentar. Que eu acho que é a grande frase do ministério, né? O equilíbrio, o suporte, né? Se você for ver um ar-condicionado, o suporte do ar-condicionado, ali tem um ar-condicionado, por sinal o estúdio aqui é maravilhoso, está de parabéns aqui o estúdio, né? Aquele suporte do ar-condicionado, ele é mais leve do que o próprio ar-condicionado. Mas é ele que segura o ar-condicionado ali. E a gente não vê, porque está tão bem colocado que a gente só vê o ar-condicionado. Mas o suporte, ele precisa estar. O ar-condicionado só está ali por causa do suporte. O ar-condicionado só está ali por causa do próprio suporte. Então, assim, a gente não consegue ver o suporte, mas olha o fundamento daquilo daí. E hoje as pessoas não estão querendo ter esse suporte. As pessoas hoje querem simplesmente achar que tem que ir lá e tem que fazer, e se decepciona, e aí começa a virar conselheiro de outras pessoas também. Também frustradas. Frustradas, literalmente frustradas. E geralmente quem está ferido vai gerar feridas, não tem Falei jeito. isso ontem. Pessoas feridas vão ferir todo mundo, por qualquer lugar que ela passar vai gerar ferida. Sim. Não tem como. Vamos lá, já que a gente está falando de desigrejados aqui, qual o conselho hoje, já que está tocando nesse ponto, você daria para as pessoas que estão desigrejadas retornarem? Qual o processo? A gente falou tanto de processo, sustentar, aguardar, paciência, constância. Eu acredito que não é fácil, porque aí a gente vai falar agora em retroceder. O desigrejado, ele precisa dar um passo atrás, né? Ele precisa olhar de fora o ambiente e entender como é que está o processo da vida dele. E ele precisa dar um passo atrás e ele precisa reconhecer que aquela atitude ali não foi a melhor atitude para ele. Então eu acho que isso é doloroso. Reconhecer é muito difícil. É doloroso.
Além de você ter reconhecer que está errado, assumir isso. você tem que pedir a presença do Espírito Santo para que isso aconteça. Você reconhecer dizendo, poxa, né, eu não estou dentro, não estou participando. Se eu achava que estava ruim, só piorou, porque agora você está longe do corpo, desse mecanismo vivo. Porque o próprio Cristo vai dizer o seguinte, que aquele que crê, rios de água viva vai fluir dentro dele. E o que não crê? E aquele que parou de crer? O rio acaba? Ou o rio só deixa de ser vivo? E se o rio deixar de ser vivo, não vira dengue, porque a água parada não traz dengue? Não gera nada de bom. E dengue não vai contaminar, vai trazer doença para aqueles que estão ali se servindo daquele rio? Então, acho que ele precisa, primeiro, voltar a entender quem ele é em Deus, para que ele possa retroceder e falar, calma aí, né? Mesmo tendo pouca força, eu vou dar mais um passo. Eu vou lá. A igreja é concentração de fé. Ali tem pessoas feridas, angustiadas, precisando de ajuda, e é por isso que está ali dentro. A igreja ali é local da gente colocar no altar os nossos anseios. Eu costumo dizer que o altar ele gera 3 coisas. Encontro, primeira coisa que o altar vai fazer, né? Segunda coisa, renúncia, porque quando você gera aquele encontro, você está renunciando a algo, e depois que vier um encontro, a renúncia, a resposta. Então há um tempo para isso. Então você precisa voltar para o altar de novo. Você precisa se encontrar no altar de novo, porque o Deus do altar está lá. É você que não está mais lá. Então quando você vai no altar, você se reencontra. Depois que se reencontra, aí vem as renúncias. Poxa, eu preciso abrir mão disso, eu preciso abrir mão disso, eu preciso voltar a fazer isso. E a partir dali vai gerando as respostas. Esse religar de novo, porque tem gente até às vezes dentro está afastado, né? Sim, é a dracma perdida dentro da própria casa, né? Que eu acho que também é um dos processos mais dificultosos, né? Porque esse daí também precisa reconhecer que está precisando de ajuda, né? É igual o filho que não sai. Ele está reclamando do filho que foi embora, mas ele está dentro reclamando. E as enfermidades geradas dentro da casa. Nele, e as enfermidades ali dele, e ele não consegue pedir ajuda ao pai. E o pai está dentro da casa. E ele continua conseguindo se ferir dentro da casa. Ou seja, ele está dentro da casa, o pai está dentro da casa. A gente estava falando dessa questão da presença, de religar de novo, reaquecer de novo. O pai está dentro da casa e mesmo assim ele não consegue ter esse encontro, essa intimidade de volta. Pelas feridas que ele mesmo se causou, né? Pelas angústias que ele mesmo gerou dentro dele, né? O pai fala isso para ele, tudo que é meu é teu. Ah, você nunca matou um cabrito para mim. Ele falou, mas eu não precisava matar, era só tu pegar. Então tá ali, né? A fonte ela é inesgotável. Não existe uma fila que Deus para me abençoar, eu preciso você chegar na minha frente. A fonte é inesgotável, né? Mas precisa fazer igual Naamã. Quer saber o que está dentro do rio? Mergulha. Se não mergulhar, tu não vai saber nunca. E se reconhecer é doloroso, né? E se reconhecer é doloroso. Porque ele olha assim, mas até o Naamã teve amigos legais. Pô, já tá no primeiro, já dá o segundo. Aí, dá o segundo. Dá o terceiro. Se pedisse logo, alguma coisa mais difícil, tu não faria. Já tá ali, que irmão. Deus levante amigos de Naamã no nosso ministério, né? Não aqueles que só concordem conosco, não, mas aqueles que dizem, calma aí, mergulha nisso aí. Eu tô falando nessa mesma linha que a gente estava dessa questão dos igrejados, ou até as pessoas estão dentro de casa, criticando. Dizendo, não mergulha não. É ruim, mas não precisa disso, não. Nada disso. Larga, abandona tudo e vai. Porque essa geração, para a geração, é muito fácil largar. Sim. Porque não pagaram preço nenhum. Sim. A gente está falando de facilidade. Tudo é muito tranquilo, é tudo fácil. Vem fácil, vai fácil. E como vem fácil e vai fácil, acha que a presença de Deus também é assim. Exatamente. Então, a gente acaba banalizando a presença, né? Eu lembro de vovó, quando ia fazer feijão, ela avisava já 2 dias antes. Por quê? Porque era fogão a lenha. Então, para fazer o feijão, tinha antigamente, né, os jovens de hoje não vai saber disso, esses jovens lindos que estão aqui conosco aqui, não vai lembrar disso, mas catava-se o feijão, não é isso? Então você ia catando o feijão para poder você preparar, para você depois botar a lenha. Hoje nós comemos comida congelada. Hoje você quer comer algo rápido, você faz um miojo. Fast food, né? Que o pessoal chama. Não quero, você já pede e já chega na sua porta. E a gente traz toda essa facilidade e quer trazer para o mundo espiritual. E não funciona assim. Então a gente acha assim, que chegou, tá pronto. Chegou, responde. Chegou, Deus faz. Então a gente volta a banalizar, achando que é muito fácil. E a presença não é fácil. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Essa é a marca que deveria ser para a nossa geração, porque o fogo continua lá.
E a grande questão e o grande cuidado, né, é a gente não chegar no ponto de virar um desigrejado. Porque quando a gente lê Ezequiel capítulo 37, quando o profeta profetiza e começa a ter as restituições, volta nervo, Sim. volta pele, volta estrutura e depois volta o espírito. Mas quando o sistema é o contrário, porque para aquilo dali, para eles perderem aquilo tudo ali, é porque eles pecaram. Exatamente. Então, quando peca, o espírito é o primeiro a sair, depois sai a estrutura, Uau. depois sai a carne, Tocou num ponto depois agora... sai a pele. Quando o profeta vai profetizar para isso voltar, o espírito é o último a voltar. No pecado, o espírito é o último a sair. É o primeiro a sair. É o primeiro a sair. Agora, Na quando volta, na restituição é o último a voltar. É difícil, não é fácil. É o último a voltar porque tem que ter o tratamento na pele, tem que ter o tratamento na carne. E é um processo para esse resgate. E esse processo que é doloroso, ela não quer sustentar. A gente estava falando sobre isso. É uma geração que não consegue suportar, sustentar. Porque não teve essas experiências. A gente começou a falar de experiências que a gente viu lá atrás, e eu creio que você pegou isso bastante na igreja, que era muito difícil. Né? A gente sempre foi ouvir mais não do que sim. Sempre foi ouvir mais não. Essa geração gosta de sim não, e não gosta de ouvir não. Quando tinha problema, tinha que estar na igreja. Tinha tá com problema com o marido? Vem pra igreja. Tá com problema com o filho? Resolve no altar. Hoje o que a geração faz? Quando tá com problema, o que ela faz? Vai pro shopping. Por que tu não foi hoje pra igreja? Porque eu tô com meu marido perdeu o emprego. Antigamente, tá na igreja por quê? Meu marido perdeu o emprego. A gente entendia que se o altar não resolver, nada mais resolveria. Exatamente. E a nossa geração hoje é o contrário. Hoje, os problemas nos afastam. Então, a igreja é entretenimento. Então, eu vou porque eu estou bem. Não, ali é pra tu ir mesmo mal. Tá mal. Arrebentado, arrasado, sorrindo de Gênesis, Apocalipse, mas com o coração chorando, sangrando, mas tem que estar ali. Porque é ali que a qualquer momento a tua vida pode mudar. Glória a Deus. Através de uma palavra, através de um mover do Espírito Santo, através de uma reunião, de uma concentração de fé. Vamos bater um papo aqui sobre igreja atual. A gente tocou num ponto de uma igreja que trazia, sempre foi o padrão da igreja trazer para perto. Essa geração é o inverso. Ela afasta mais do que traz para perto. Na sua concepção hoje, a gente está batendo papo aqui sobre igreja, presença, fogo do Espírito Santo. O que essa geração, a gente tem muitas pessoas nos assistindo agora, ela deveria fazer para não perder esse calor do Espírito Santo? É voltar aos primórdios, né? A igreja tem base, a igreja tem raiz. A Bíblia vai dizer que ela é fundada na palavra e nas pregações dos apóstolos, no fundamento dos apóstolos. Então nós temos aonde se espelhar. Eu sei que a tecnologia, ela faz a palavra, igual nesse momento, a palavra está entrando dentro da sua casa e a palavra tem esse poder para abençoar a sua casa. Os cultos online têm esse poder, mas você não pode substituir a sua presença dentro do arraial, a sua presença dentro da casa do Pai. Então, a igreja moderna, claro que nós temos que... o que nós estamos fazendo aqui é se aproveitar dessa tecnologia, e isso é uma ferramenta de evangelismo, e nós temos que usar. Mas nós não podemos esquecer que nós somos um ser que precisamos de contato. Nós somos um ser que nós precisamos de relacionamento. De relacionamento. E o Espírito Santo, ele não é algo que a gente possa estudar. Né? Uma vez falaram assim, você estuda teologia, então você teologia é estudo sobre Deus. Não, não existe estudo sobre Deus. Eu estudo teologia porque eu estudo sobre os homens que estudam a busca da presença de Deus. Eu não tenho como estudar Deus. Deus é um ser, é relacionamento. Eu tenho que me relacionar com Ele. E como que eu me relaciono com Ele? Na casa do Pai. Como que eu me relaciono com Ele? Tendo o meu momento de devocional, de oração. Mas eu também preciso estar dentro do aprisco. Eu tocou num ponto, é muito comum essa geração dizer isso. Não, eu continuo buscando, mas você não vem na igreja, irmão. Não, mas eu estou buscando aonde? Buscando o evangelho, a própria imagem e a própria semelhança. Não a imagem de Deus, mas a sua própria imagem. E é isso que é o desafio também da igreja, dessa pós-modernidade. Né? E a pandemia veio isso. Né? A doença do século, bispo, não é o Covid, a doença do século não é o câncer. E olha que, se eu não me engano, são mais de 102 tipos de câncer. A doença do século é a depressão. E a depressão, o primeiro estágio é fazer o quê? O isolamento. O Covid trouxe o quê? O isolamento. Nunca se viu sendo acionado tanto psicólogo como depois do Covid. Por quê? Porque mexeu na estrutura emocional, psicológica.
psicossomática. E dentro dessa estrutura toda, o ser humano, ele entra, ele fica, ele se relaciona com ele mesmo. Então ele se fecha. E quando ele se fecha, não tem jeito. Aí a mente vazia, já dizia o termo antigo, né? A mente vazia, ela é a oficina do diabo. Então a Bíblia, Jesus vai dizer, é melhor andar de 2 em 2, porque se um ficar fraco, o outro vai lá e ajuda. Então a gente não pode perder esse contato. A gente não pode perder esse fogo, esse relacionamento. Porque quando a gente chega dentro da igreja, os testemunhos de fé lá dentro também vai nos edificar. Porque eu costumo dizer que sabe qual é o pior problema do mundo? Sempre vai ser o meu, porque sou eu que estou enfrentando. Mas quando eu chego dentro da igreja e vejo pessoas passando coisas piores até do que eu estou passando e está ali, aquilo dali me motiva. Então a igreja dessa pós-modernidade, ela precisa estar presente. Ela precisa voltar a fazer o que nós fazíamos lá atrás. Precisamos ir para a rua, nós precisamos evangelizar, nós precisamos mostrar para o povo que existe dentro da sua comunidade uma igreja ativa, que ama, e a palavra acho que do momento que a gente vive é acolhimento, que também acolhe. Mas eu tenho que deixar de fazer isso. Não tem que deixar de... Vem e deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. E ele vai te moldando. Uns vai viver algo instantâneo e que vai mudar, e outros vão ser um processo. Mas precisa estar presente. Você percebe que a maior marca da presença é o relacionamento. Relacionamento. Antes de pecar, Adão e Eva estavam no relacionamento. Pecou, se afastou do relacionamento. Você vê que a maior marca realmente do indivíduo, ou do cristão, ou do ser humano, é o relacionamento. E tem uma palavra que Deus não falou para Adão, que eu acredito que ele não falou, porque eu acho que se ele fala, Adão de repente tirava até a própria vida. Né? Mas ele não fala com palavras, mas ele mostrou com atitude. Né? Que imagina dentro de um relacionamento, Adão, todo dia, no cair da tarde, Deus falava com Adão. E qual foi a frase que Deus não falou para Adão? Adão, esse é o último dia que nós vamos se falar. Você nunca mais vai falar comigo. Então, olha a falta do... Nunca mais tu vai ter esse relacionamento comigo. Por isso que Deus coloca um anjo lá de espada cruzada e Adão não consegue mais encontrar. E Adão, com a atitude de Deus, ali ele cai e se ele nunca mais eu vou ter aquilo que eu tinha. Então a gente precisa buscar esse relacionamento. A presença de Deus não pode ser um mero objeto. Eu não posso me acostumar com ela. Um mero amuleto de sorte que está ali. Né? Eu gosto muito de uma frase de Martin Luther King, né? Pastor Martin Luther King. Ele diz o seguinte: jogar tudo para Deus não é fé, é superstição. Fé é você acreditar e também ir fazer aquilo dali acontecer. Então essa presença a gente precisa fazer acontecer. Né? A própria Bíblia vai dizer, se você não é nazireu, peça a Deus. Porque ele pode te transformar. Né? Então a gente precisa buscar esse relacionamento, a gente precisa buscar essa presença. Glória a Deus. Nosso tempo já está indo. Eu não acredito nisso, não. Não deu nem pra gente falar nada. A gente está começando agora. Não, mas pô, o papo maravilhoso, tem muito assunto ainda para tratar. Mas também está aqui diante de um comunicador aí de excelência, né? E faz isso acontecer, né? Que tempo especial, que tempo bom. Muito feliz de ter passado esse tempo aqui contigo. Rapaz, não, tem que marcar de novo, porque agora a gente vai começar. Um prazer. Esse foi o primeiro. Não, e tu vai ter que fazer um comigo também, né? Que tá, o nosso também está marcado lá. Né? E nunca consigo fazer. A gente vai fazer agora. Nós vamos fazer. Em nome de Jesus. Louva a Deus por você que está nos assistindo de casa. Se você puder aí, já dá uma curtida, compartilha, deixa um comentário, abençoe. Mais uma vez agradecer a Deus pela vida do WO, como eu disse, Wander Oliveira, pastor Wander Oliveira, um amigo, e eu queria muito agradecer a Deus pela sua vida, meu mano, de verdade, por estar aqui conosco, e podemos ser tão abençoados nesse tempo que nós tivemos aqui, e conversarmos coisas do reino, coisas importantíssimas. Quantas pessoas hoje se identificaram com as palavras liberadas? Né? Ou desigrejados, ou pessoas que deixou o primeiro amor se esvair, ou que está no caminho sem força, mas que através da palavra de hoje conseguiram esse resgate. Muito obrigado. Mano. Eu que agradeço, muito feliz de estar esse tempo aqui contigo. Né? E esse é o poder da palavra. Né? A palavra ela tem o poder de chegar onde os nossos pés não podem chegar, e a gente costuma ouvir muitos testemunhos, principalmente dentro de presídios. Sim. De uma pregação que chegou e mudou a vida de uma pessoa, e aquela pessoa se ressocializou. Eu costumo dizer que a igreja é praticamente uma das poucas religiões que tira o jovem do tráfico sem dar um tiro.
O Estado, para poder tirar, tem que matar. A gente vai lá, ressocializa e devolve melhor do que aquela pessoa é. No mínimo, melhor do que ela era. Esse é o poder da palavra. E que, com certeza, todos aqueles que vão assistir, né? E por isso a importância de você compartilhar, porque com certeza essa palavra ela vai chegar em alguém e ela vai mudar a vida de alguém, e esse é o poder do reino, né? Porque o Espírito Santo também vai fazer chegar aonde tem que chegar. Glória E a Deus. com certeza vai encontrar pessoas deprimidas, vai encontrar pessoas que estão feridas, vai encontrar pessoas que estão enlutadas, vai encontrar pessoas que estão pensando em tirar a sua própria vida, e através da palavra, né, vai ter essa revolução, porque esse é o poder da palavra. Muito obrigado pelo convite, meu amigo. Eu que agradeço. Já deixa já os contatos, já fala. Eu queria até falar da questão do livro, que a gente nem... Não, eu trouxe aqui o livro aqui para poder te presentear. Né? Glória a Deus. Esse livro aqui é uma mensagem sobre a pesca maravilhosa, Lucas capítulo 5. E fico muito feliz, vou ficar muito feliz de você ler o livro lá, me marca lá no Instagram também. E fico muito feliz de estar aqui e estar te presenteando. Glória a Deus, já aproveitar aqui e já mostrar o pessoal que está em casa. Como é que faz para adquirir o livro? Já está sendo vendido em alguma plataforma? Olha, ou pode entrar em contato direto pelo Instagram? Pode entrar em contato com o nosso lá no Instagram. Nosso Instagram é Vander com W, né? vanderoliveira.wo. Pode entrar em contato lá conosco. E com certeza a gente vai fazer o livro chegar, né, na mão de quem tem que chegar. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Deixa agora falando Instagram de novo. Fala de novo Instagram, contatos, já para deixar o pessoal já antenado. Olha, você que gosta de conteúdos igual a esse que foi gerado aqui, segue a gente lá no Instagram. Né? Nosso Instagram é Vander Oliveira com W, por isso que meu apelido é WO, porque o meu nome é Vander Oliveira com W. Então é vanderoliveira.wo, tá lá o nosso Instagram, né? O nosso YouTuber também tá lá. E segue a gente lá no nosso canal e com certeza Deus vai te abençoar. E com isso vai estar nos ajudando a propagar também as nossas ideias, nossas mensagens. E os nossos contatos estão todos lá, gente. Que Deus abençoe mais uma vez. Brigadão, meu mano. Bispo. Que Deus abençoe a você. Agradecer o pessoal que está no estúdio aqui, todo o pessoal que está aí no estúdio, ligadinho, o pessoal da intercessão. Você não está vendo aqui não, mas tem gente orando aqui agora. Agradecer o pessoal que está trabalhando ali. Que Deus continue abençoando. E a você que sempre esteve ligadinho conosco aqui no Pode Crer, né? Como eu sempre digo, o podcast daquele que acredita. Mais uma vez, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. Até o próximo episódio, em nome de Jesus.